gente viveu uma pandemia, a gente viveu uma necessidade de pôr todo mundo em casa, e aí a gente passou a ver os governos injetando dinheiro na economia para manter a população pelo menos alimentada e segura, né? Foi o conceito que eles colocaram, tá certo ou errado, não é o mérito da questão, é o que aconteceu, tá na história. Só que, qual é o resultado da impressão de dinheiro? A inflação. E aí, para consertar esse problema criado, vem a taxa de juros. E aí a taxa de juros corta, né, fecha a torneira do financiamento, porque os juros mais altos, o dinheiro fica mais caro. E aí, no meio desse tema, você tem sobrevivendo as empresas conservadoras, fortes, robustas, e uma quebra enorme de startups, porque no meio disso tudo a gente tem Silicon Valley quebrando, a gente tem investidores sem saber o rumo da economia, porque ainda não há um direcionamento claro para onde vai, e aí sem dinheiro, as startups nossas, dos nossos jovens, de tudo isso que a gente está vendo, prova que também não é tão assim, né? Como é que você, João, vê toda essa salada criada e talvez direcionando o abismo? Como é que a gente elucida um pouco de tudo e joga no caldeirão? Seria isso? Cara, é assim, eu vejo que a pandemia, ela só exacerbou, né, a diferença entre as gerações, porque não foi ela que mudou o consumo, ela acelerou o jeito de consumir, porque se a gente não tivesse a nova geração, ou seja, as startups, a gente não comeria, não pediria mercado, né, e não pediria farmácia. Então, assim, a gente teve que aprender e acabou se rendendo um pouco ao quanto é fácil e ágil a vida de alguém que está na nova geração, né? Então, só que isso, com certeza, esse boom, né, ele não é sustentável, assim como foi em 2001, né, na bolha dos .com, né, que todo mundo achou que o mundo ia para aquele lado e tal, e depois vem a equalização de tudo isso. O que eu vejo? Eu vejo que a morte das startups, né, nessa fase que deu dos 3 anos para cá, 2 anos para cá, ela é proporcional ao perfil de gestão da startup. Rápido, ou seja, ela nasce rápido e ela pode morrer rápido. Onde está a minha maior preocupação? Às vezes, o pessoal mais novo, que começou com as startups, está fazendo e tal, cara, eles têm tempo depois de vida para reformular o negócio e aprender. O que eu vejo que do outro lado da outra ponta, existem as empresas robustas e tradicionais, como você disse. E o robusto e tradicional, ele tem morte lenta. É isso que me preocupa. O robusto e tradicional, ele está vivo. Com qual sentido que ele está vivo? O que tem dentro dessa organização em relação a endividamento pós-pandemia, tá? Endividamento com o governo, de todos os benefícios que foram colocados, diferença no padrão de consumo, porque ele vendia de um formato, e que às vezes não era o formato com que a nova geração que está hoje quase que assumindo a maior porcentagem de consumo, ele não está adaptado a vender para essa nova geração. Como que deve estar a saúde, não é financeira, financeira, psicológica, de gestão das empresas tradicionais? Eu acredito que eles estão em trânsito.